Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 161. Título: No esforço comum. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, segunda Epístola aos Coríntios 5:6. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos, conforme atraímos, e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremo-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite a todos. Nós hoje vamos falar, no nosso estudo do Jefa via mídia, sobre a parte 2 do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, do assunto Transmigrações Progressivas, nos itens 189, são as perguntas 189, a pergunta 191. Bom, essas três perguntas vão nos orientar acerca da criação do espírito. Muitos de nós questionamos como é que o espírito foi formado, como é que ele é criado, como é que se dá o desenvolvimento do espírito. Nos leva a crer que, se somos espíritos encarnados e se a nossa evolução é gradual à medida em que vamos aprendendo certas coisas, será que o espírito também aprende assim? Somos espíritos, né? Então vamos ver como é que o Kardec, naquela época, questionou os espíritos sobre esse problema de evolução. Ele fez a pergunta 189 da seguinte forma: desde o início da sua formação, goza o espírito de plenitude de suas faculdades? Resposta dos espíritos: não.
Pois, para que o espírito, como para o homem, também há infância. Olha só, o espírito também tem infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva, como a vida nossa também o é. Em sua origem, a vida dos espíritos é apenas instintiva. Guardem bem, né? Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Como é que é uma criança? Ele não tem consciência de si mesmo, o bebê não tem consciência de nada disso. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. A mesma coisa acontece com os nossos bebês e com as nossas crianças. Então, ele vem nos mostrar que há muita coisa no espírito. Mas por que não poderia ser diferente, né? Nós não somos espíritos encarnados? Se somos espíritos, nós começamos a crescer ao longo da nossa vida, de bebê em diante, fomos aprendendo até a mamar, né? A sugar o seio da mamãe, e assim por diante. Então, o espírito aprende desta forma. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Foi o segundo questionamento do Kardec, na pergunta 190. Como é a alma, ou seja, a alma aqui no sentido de espírito, na primeira encarnação que ela faz? Aí os espíritos responderam: o da infância, na vida corporal, da criança na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha, ela começa a crescer. A alma, ou seja, o espírito, se ensaia para a vida. Ele aí começa a ser evoluído, ele começa a criar, ele começa a crescer. E aí, na pergunta 191, Kardec não ficou muito satisfeito, né, com isso e perguntou o seguinte para ele. Ele fez uma comparação. As dos indígenas, as almas, os espíritos, ou os selvagens, né? As dos nossos selvagens são almas no estado de infância, ou seja, a dos nossos selvagens são espíritos no estado de infância. Os espíritos responderam simplesmente para ele o seguinte: de infância relativa. E por que essa relatividade? Pois ele vai mostrar que, apesar dessa infância, ainda há alguma coisa a mais em relação a esses espíritos dos indígenas, que é, hoje já são almas, ou seja, já são espíritos desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Olha que interessante. Os indígenas já nutrem paixões. E essa alma já nutre paixão, esse espírito já nutre paixão. Então, ele já está desenvolvido mais do que aqueles que não têm esse sentimento. E aí o Kardec fez um questionamento mais profundo. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Olha o questionamento dele. As paixões nossas, são um sinal de nosso desenvolvimento? A resposta dele foi simples. Desenvolvimento, sim. À medida que a gente tem paixão, mostra que a gente tem mais um desenvolvimento em relação a quem não tem paixão nenhuma. Agora, de perfeição, não. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade de consciência do eu, porquanto na alma primitiva. A inteligência e a vida se acham só no estado de germe, porque na alma primitiva, a inteligência e a vida estão só no estado lento, tranquilo de germinação, já para crescimento. Já quando você tem a paixão, esse paixão lhe dá um sentido que você já tem uma atividade do que é de consciência, do eu. Você já nutre paixão pela sua mãe indígena, tem paixão pela mãe dele, pelo pai dele, pelos avós, respeito pelos avós. Então, isso já é uma diferença em relação àquele espírito, tá?
que na vida se acha no seu estado de germe. E ele cita mais embaixo, comentando os comentários dele, várias coisas que são interessantes para nós entendermos, e sugiro que vocês leiam com calma, mas eu vou passar alguns trechos aqui importantes, quase todo ele. Vamos lá, porque hoje não dá tempo para isso. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Não poderia ser diferente. Gente, nós somos espíritos encarnados. Então, a nossa vida espiritual, tá, é idêntica à nossa vida corporal. Como espírito encarnado, nós evoluímos tranquilamente, aprendendo, crescendo, conhecendo, e isso fez com que nós parássemos, às vezes, para pensar o seguinte, muito simples. Ora, se eu sou um espírito encarnado, então eu nasci da mesma forma que nasce. Quando eu nasci criança, os outros espíritos também nasceram da mesma forma. Eu aprendi errando e acertando, acertando e errando, como os outros espíritos. Então é isso que ele quis dizer aqui. Ele passa gradualmente de estado de embrião, nós, ao da infância. Olha, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto. Quem somos nós, adulto hoje? É essa fase, que é a da perfeição, com a diferença. Agora vem uma diferença bem grande que ele nos mostra, de que para o espírito não há declínio nem decrepitude, ou seja, o espírito não declina, ele está sempre em evolução. Meus amigos, o estudo de hoje veio nos mostrar e nos ensinar como é a evolução do espírito, nessas perguntas 189 a 191. E vamos parar para pensar também um pouco sobre o que está acontecendo conosco aqui no nosso planeta Terra, com essa pandemia. Ela está nos ajudando, na realidade, na nossa evolução também, porque estamos desenvolvendo mais amor ao próximo, mais caridade, mais auxílio àqueles mais necessitados, porque nós estamos passando e sofrendo muitas coisas. E com isso, os nossos espíritos, ou seja, nós, espíritos encarnados, estamos evoluindo, tanto espiritual quanto intelectualmente. Intelectualmente, no momento que, com esse isolamento da pandemia, às vezes somos obrigados, sem querer, para ter alguma coisa que fazer, a ler, adquirir mais cultura, adquirir mais conhecimento. E, ao mesmo tempo, também somos obrigados a exercer a gratidão e o amor ao próximo. Isto sim, senhores, é que é um auxílio à nossa grande evolução. Que Deus nos abençoe e muito obrigado a todos pelo estudo de hoje. Uma boa noite para todos.